Olá, queridos. Hoje eu vou estar falando um pouco a respeito do panorama espiritual e também territorial, geográfico aqui do Brasil. Muitas pessoas têm observado e eu tenho conversado com alguns influenciadores digitais e alguns pastores, amigos, irmãos em Cristo, que têm observado, né, de que forma tem avançado o ocultismo, a criminalidade e a corrupção. Todas essas, digamos assim, áreas de abrangência têm sido de forma muito rápida nos últimos tempos avançado. E eu queria meditar com os irmãos rapidamente sobre uma realidade que envolve o mundo espiritual e também a influência do mundo espiritual no mundo terreno, na parte geográfica, na questão comportamental, filosófica, enfim. Qual que é a ligação? Qual que é a influência que existe do mundo espiritual aqui na Terra? Primeiro ponto, nós temos que entender que antes de existir a Terra, já existia o céu. E que aqui na Terra é, na verdade, uma reprodução, digamos, material, palpável, de coisas que são espirituais e que existem no mundo espiritual. Então, a única diferença é uma diferença dimensional daquilo que é terreno, palpável, daquilo que é transcendental, espiritual, metafísico. Mas o que ocorre? No céu, isso nós olhando para a Bíblia, no céu metafísico, espiritual, né? Nós vemos muitas citações bíblicas, né, que aqui eu quero, para poder remir o vídeo, me furtar de estar citando todas elas, mas no céu nós vamos ter casa, nós vamos ter ruas, a Bíblia cita muitas coisas sobre, né, carruagens de fogo, ou carros de fogo, enfim, armas. Então, na verdade, o que ocorre? Se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos ver comprovadamente que coisas que existem no céu, posteriori, foram criadas, vamos dizer assim, aqui na Terra, né? Foram reproduzidas aqui na Terra. Então, na verdade, a Terra ela é uma imitação, vamos dizer assim, de coisas mais antigas, anteriores, que são transcendentais, são espirituais. Então, no mundo espiritual existe guerra, aqui na Terra existe guerra, né? E, resumidamente, a Terra, seres humanos, governo, tudo isso aí são coisas celestiais que se materializam no comportamento humano, porque todo ser humano, independente de nação, independente de país, ele é uma reprodução do que Deus é, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós trazemos uma essência divina que nos dá atributos, que são atributos que vêm de Deus. Então, o que ocorre? Deus pensa, Deus vê, Deus fala, Deus ouve, Deus sabe. Claro que não comparando, né? Embora exista um salmo, que agora não me vem à memória qual salmo, diz que nós somos deuses com D minúsculo. E é bastante interessante esse salmo, porque o salmo até faz um questionamento: não sabeis vós que sois deuses, né? Então, esse deuses aí vai trazer o sentido de trazer a forma de Deus, trazer a semelhança de Deus. Então, nós somos filhos de Deus, criação de Deus, e trazemos em nós aspectos comportamentais que procedem de Deus. Então, o que ocorre? Dito isto,
quanto mais o ser humano se aproxima de Deus, quanto mais uma nação, quanto mais um governo, quanto mais uma escola, quanto mais as instâncias jurídicas, quanto mais as escolas, professores, os militares, enfim, todo essa caminhada, digamos assim, sabe, de esferas de ação humana tem influência ou estão sob a influência da bondade de Deus, da palavra de Deus e da vontade de Deus, melhor as coisas se vão. Quanto mais essas governos, instâncias enfim, como eu já falei, se afastam de Deus e se entregam então para forças maléficas, forças diabólicas, mais mal se vai a nação, o país, mais a criminalidade avança, mais coisas horrendas acontecem, como tem acontecido no Brasil, coisas assim que inimagináveis, coisas que não aconteciam no Brasil. É só você observar. Se você olhar para as notícias, você vai observar que tem coisas que são assim horrendas, que não eram comuns e estão acontecendo de uma forma muito grande. Nós temos visto só, por exemplo, né, o aumento no número de homicídios, o aumento no número daquilo que eles chamam de feminicídio, que é assassinato de mulheres, né, já na minha visão é uma coisa assim, sabe, que no mundo inteiro, ou melhor dizendo, perdão, no Brasil inteiro tem aumentado, no Rio Grande do Sul está batendo recorde esse ano agora, de 2026, está batendo recorde no primeiro trimestre. Então, assim, a questão de mães tirando a vida de filhos, filhos tirando a vida. Hoje mesmo vi uma notícia, né, de um advogado, né, o estudante universitário de direito, que ceifou a vida da mãe e, não obstante isso, cortou o dedo da mãe para poder usar a digital do dedo para poder tirar dinheiro, possivelmente para uso de drogas. Então você vê, são coisas assim, sabe, absurdas, que não aconteciam cotidianamente em tempos atrás. Então, o que eu estou trazendo para os irmãos? Que à medida que o Brasil ele está se afastando de Deus, e aí você pode fazer a seguinte indagação: não, mas existem muitas denominações. No Brasil tem, segundo dados e estatísticas, 40 mil denominações. Irmãos, preste bem atenção. Ministério não é igreja. Você tem que entender isso. Tem que fazer essa distinção. Ministério, CNPJ, denominação não é igreja. A igreja é um corpo, tá? Um corpo místico, um corpo espiritual de pessoas que servem a Cristo e trazem então ali os frutos do Espírito, que são pessoas que são transformadas por Deus, são nova criatura. Então nem todo mundo que está dentro de um ministério, de uma denominação, é a nova criatura, nasceu de novo, traz um comportamento, digamos, de uma mente renovada, né, pela renovação do seu entendimento, segundo Romanos 12. Então o que ocorre? Às vezes existem igrejas cheias de pessoas vazias, que na verdade não têm uma transformação genuína. E isto é resultado do quê? As divisões que geraram essa multidão de denominações já é resultado já de uma falta de fruto do Espírito, né, porque entre as obras da carne de Gálatas está elencado ali as facções, que são as divisões, né? E essas facções elas são oriundas justamente das brigas que existem dentro, né, das instituições religiosas por poder, e que vão se fraccionando, vão se fragmentando cada vez mais para chegar nesse número absurdo, sem influência nenhuma no mundo espiritual e, por subsequência, também no mundo terreno. Então, o que ocorre? Hoje nós estamos vendo no Brasil um grande afastamento das pessoas da essência do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, da simplicidade, da pureza, do amor, da misericórdia, daqueles atributos que são oriundos da nova natureza.
nós estamos vendo um avanço da maldade que tem se manifestado através, inclusive, das facções criminosas, através da criminalidade, da corrupção, desde as altas esferas. Não se vê esperança quando se olha para as instituições brasileiras. Aqui no Brasil não se vê esperança. Não se vê esperança. Se vê o quê? Se vê uma prevaricação por parte da política, um enfraquecimento nas instâncias militares, uma impossibilidade de combater toda essa situação que existe dentro do Brasil por parte, né, das polícias, por questão de falta de recurso, falta de armamento, de tecnologia, de logística, porque não há interesse das instituições superiores que venha a ser combatido essa situação, entende? Da criminalidade, né, e também da situação toda que envolve, né, a corrupção. Então, com isso eu digo que o Brasil está debaixo de uma nuvem espiritual negra, sabe? Muito diabólica, muito pesada, uma ação e influência diabólica muito grande, e que se torna, digamos, quase que inviável o impacto a nível nacional para que venha a se obter uma transformação genuína dentro da nação brasileira. Então nós vemos exemplos, né, como El Salvador, o presidente Nayib Bukele. O Nayib Bukele, ele vendo vendo El Salvador entregue às mazelas, um país pobre, tomado pela criminalidade, ele vem com uma proposta que chamam, né, de extrema-direita, mas na verdade é uma proposta de direita, que é o combate ao crime, enfim, e ele consegue obter sucesso e ganha como presidente de El Salvador. Constrói um mega presídio, coloca todas as facções criminosas lá, e agora, há poucos dias atrás, ele fez uma cruzada evangelística dentro do presídio, onde tem 40 mil pessoas lá, entende? E milhares participaram, centenas, talvez milhares aceitaram Jesus como Salvador. Então esse processo de, digamos assim, de encarceramento rígido, e após isso, essa oportunidade de evangelização, naquele momento em que aqueles homens maus, que nasceram na criminalidade, estão ali sendo quebrados, amassados, sabe, subjugados por aquela situação que aquele cárcere pesado submete, se prega o evangelho, as pessoas se entregam a Jesus. Se entregam porque é a única esperança. E é um momento que a pessoa está quebrada, está esmiuçada, esmagada. É nesse momento ali que Deus entra. Quando o homem está quebrado, destruído, demolido, é ali que Deus entra. Agora você entra aqui no presídio aqui no Brasil, eles têm tudo. Eles têm tudo. Eles têm visita íntima, eles têm drogas que querem, têm armas até dentro do presídio, eles têm televisão, celular, tem tudo. Tem tudo. Né? E muitos até saem e voltam, sai e volta, sai e volta, sai e volta. Então assim, o camarada comete um crime horrendo, pega 30 anos, cumpre 8, cumpre 6. Essa progressão de pena que tem aqui no Brasil é muito, a lei no Brasil é muito frouxa, e isso acaba estimulando essa ação da criminalidade que está, veja, presta bem atenção, está ligada diretamente com a ação demoníaca. Então a Bíblia fala sobre principados, potestades, dominadores. Então esses dominadores, né, são espíritos que são espíritos, assim como os principados também, potestades, são espíritos regionais que agem em áreas específicas, fortalecendo essas zonas de comportamento, digamos assim, e também umas são também na área da inteligência, são espíritos que agem na área da inteligência dentro das esferas políticas, judiciário, e até por que não dizer polícia, e enfim,
em todas as zonas. Então, em todo o local e em todas as esferas, em todas as instituições, você vai ver uma ação, veja bem, muito mais voltada para o mal do que voltada para o bem. Você vai ver uma influência muito mais voltada para o mal do que voltada para o bem. E o que ocorre? Quando aqueles que querem a serviço de Deus, como Paulo ensina em Romanos 13, né, a autoridade que quer punir o vingador de Deus, a serviço de Deus, para punir os maus, quando ele quer se levantar para poder implantar e submeter a nação à justiça, à verdade e punir aquilo que é mal, aquilo que é ruim, ele é sufocado. Ele é sufocado porque é quase que genérica a corrupção. Então nós temos visto isso acontecendo patente nu diante dos olhos de todos nós. Então o que ocorre? Existem pessoas que veem nos números de muitas igrejas evangélicas um sucesso. Eu vejo um insucesso olhando para a situação que o Brasil está. Porque como é que pode ter tanta igreja evangélica e o Brasil ser um país tão corrupto? Um país com tanta criminalidade? Um país que cada vez se vê coisas mais horrendas acontecendo? Então, assim, não bate, não fecha as coisas, sabe? Um país que tem muitas denominações, no mínimo, deveria ter, né, uma situação econômica mais confortável, uma situação governamental mais justa, uma questão de segurança pública mais equilibrada. Por quê? Porque o reino de Deus é ordem. O reino de Deus, ele é organizado, é ordem, ele traz a ordem, ele traz o bem, ele traz a paz. Jesus é o príncipe da paz. Então, assim, quando um país está desorganizado, entregue às mazelas, entregue à criminalidade, entregue à maldade, entregue à corrupção, entregue à luxúria, esse país não está sob o domínio e sob o comando de Deus. Ele está entregue aos principados e potestades e dominadores, espíritos maus, nos ares, nas regiões dos ares dessa nação. Então o Brasil, hoje, esses ministérios que existem aí, as igrejas, os homens e mulheres de Deus, têm que ir para uma vida muito profunda de oração, muito forte de oração. E alguém pode perguntar para mim, pastor, mas o senhor tem essa vida de oração, o senhor tem essa digamos assim, esse despertamento? Irmãos, eu tenho a compreensão, a visão, e por eu ter durante muitos anos essa envergadura de influenciar, impactar muito, mas muito mesmo, sendo um soldado contra as forças das trevas, muita gente sabe o que eu passei, o que eu tenho passado, as dificuldades que eu tenho, mas eu tenho um desejo. Eu acho que Jesus, ele olha para esse desejo, que esse desejo é a semente do avivamento. Eu tenho um desejo de ser ainda uma voz, de me levantar ainda mais do que um dia eu fui. Porque não é a juventude, não é a idade, não é o tempo de igreja que faz a diferença, mas é o desejo e a iniciativa. Não ficar no campo filosófico, mas ficar no campo da ação. Então eu tenho esse desejo. Esse desejo, ele não morreu, só que ele depende de uma série de variantes que até então tem me impedido, mas eu vou conseguir. E eu também conclamo todos os irmãos e todos que estão me vendo aí a guerrear essa guerra espiritual que estamos vivendo nesse último momento no Brasil, para que Deus venha dar uma virada na nossa nação. É difícil, é difícil. É desanimador olhar para tudo que acontece, é desanimador. Mas há solução na oração. Eu encerro aqui com um testemunho de muitos anos atrás que eu ouvi de um pastor que em um país da África tinham dois candidatos, né, que estavam, no caso, disputando entre si. Um
era um que já tinha um histórico já contra igrejas, já tinha um histórico já, digamos assim, era um déspota político, né? E estava em primeiro lugar disparado nas pesquisas. E tinha um segundo lugar que era cristão, um candidato cristão, né? Que estava, tipo, parece que quase 20 a 30 pontos abaixo do, do primeiro colocado, o primeiro lugar, né, nas pesquisas. E as igrejas daquele país africano se reuniram numa grande vigília que reuniu 1 milhão de pessoas em oração para que não fosse ao poder aquele presidente lá que estava ameaçando, inclusive, fechar as igrejas. E estava em primeiro lugar. E eles fizeram essa vigília de oração. E aquela, sabe aquela oração daquele povo quebrantado, sabe? Aquilo mexeu com o coração de Deus. E de forma inexplicável, o candidato cristão que estava lá 20 pontos, quase 30, não sei, pontos abaixo, né, do que era primeiro colocado nas pesquisas, não sei se pesquisas manipuladas, não se sabe, né? Eu só sei do testemunho dessa forma. O candidato cristão, ele ganhou as eleições de forma sobrenatural. E aquela nação então entrou num período de prosperidade e crescimento muito grande, mas tudo aconteceu através da oração. Então a oração é a chave que muda a história. Então não adianta haver centenas, 40 mil denominações do Brasil se não tem oração. A oração é a chave. Nós temos que orar por nós, pela nossa família e pela nação brasileira. Eu conclamo todos os irmãos a nós fazermos isso, a sermos esses porta-vozes de Deus e também intercessores pela nação brasileira. O Brasil ainda tem jeito e depende de nós, cada um de nós. Deus abençoe, um abraço.